ele parte do princípio de que educar é conscientizar. Conscientizar é politizar. Logo, educar é politizar. Então, por isso que a educação freiriana, por isso que a pedagogia do oprimido ela causa tanta revolta no opressor, porque ela é um processo, sim, de politização. Ela não tem como separar da questão de politização, né? Ela não tem como fazer, não tem como se educar sem politizar. Por isso que existe esse receio de que o oprimido ele aprenda. Eu queria destacar rapidamente, quando a gente discute, quando ele fala da questão do diálogo crítico e libertador, ele fala de um diálogo que não deve acontecer às escâncaras, que é o que provoca a fúria e a repressão maior do opressor. Então, o que ele está mostrando para nós? Que para que a gente consiga fazer o diálogo com o oprimido, é necessário uma estratégia. Porque não adianta também você tem toda uma boa intenção, e aí ele traz a ideia da verticalidade, porque de repente a gente se apropria dessas perspectivas, né, de sloganização e verticalidade, e está achando que está libertando o sujeito. Mas não é. Então, também no exercício desse diálogo, é preciso pensar quais estratégias que nós iremos nos utilizar para fazer esse diálogo, até para que a gente compreenda em qual nível de libertação esse indivíduo se encontra. Só para fazer uma conclusão, então, das ideias, o capítulo 2, ele vai muito para o campo metafísico, ele vai na ideia ali sartriana e tal, então não vou desenvolver muito essa ideia, mas fazer uma pequena conclusão nessa ideia de que existem essas duas visões, né, que é importante a gente ver, e nós, professores, acho que é importante a gente se colocar nesse lugar aí, né, enquanto conscientes da situação, porque existe aí a educação bancária, que ela tem motivos óbvios, ele fala lá no capítulo 2 também, que ela oculta as razões, né, ela oculta o mundo. A educação bancária, ela serve para mistificar a realidade. Ela não quer, né, trazer a consciência, o educando, o educador também, né? Então, ela tem essa faceta aí que ele coloca assistencialista, né? Ela domestica as pessoas, faz com que a pessoa se desprenda do mundo. E a educação que ele coloca como solução aí, que é a problematizadora, que é a educação humanista, é essa educação comprometida com a libertação, né? Que empenha as pessoas, que fazem com que as pessoas entendam o mundo como ele é, que fazem com que o mundo seja desmitificado, né? E indispensável para a relação do sujeito com o mundo e para desvelar essa realidade, porque o jovem seja crítico, entenda a realidade como ela é, humaniza as pessoas, né? Então, serve à libertação, né? A educação problematizadora, humanista, enfim, a criatividade e a reflexão dos homens, né? E na sua verdadeira vocação, que é enquanto ser. Nós, enquanto ser, estamos no mundo para sermos humanos, nos humanizarmos com o mundo, coisa que a educação bancária, já pego ali o gancho do CMSP, não faz. No próprio texto, quando ele traz que a educação problematizadora não é fixismo reacionário e sim futuridade revolucionária, essa ruptura com a educação bancária, ela passa pela nossa reflexão sobre as nossas práticas, né, para que essa praxis de fato se torne uma praxis transformadora. É preciso que nós compreendamos, ou que nós conseguimos formar consciência, né? A formação da consciência nos libertando, né? Essa libertação que se dá em comunhão, ela faz parte de um processo doloroso de ruptura com aquele modelo fixo do qual nós fomos educados dentro do processo e dentro da educação escolar que todos nós perpassamos. Por que Paulo Freire é citado em todos os teóricos do currículo? Exatamente porque a nossa formação de consciência se dá no processo de refletir sobre o currículo e de como transformar isso numa ação prática transformadora, desconstruir o currículo e propor uma nova forma. Nós temos que ser capazes de entender
as intencionalidades impostas a nós pelo opressor. Todos nós estamos do mesmo lado do oprimido, nós somos oprimidos, nós não somos o mais, nós somos o menos na relação, nós educadores. Então, quando nós pensamos que nós estamos distante do educando naquela concepção bancária, na verdade nós estamos reproduzindo a ideia dominante sem uma ação reflexiva, sem uma atitude reflexiva, e reproduzindo exatamente essa dominação como escravos desse processo. Nós somos escravos do outro, que nós nem sabemos quem são, e não refletimos sobre essa escravidão da qual nós fazemos parte. É você conseguir, né, enxergar, captar situações limite, é você conseguir ter uma relação do que é abstrato, o que é concreto, é você ter ali uma descrição, né, real de situações, e através disso você realmente fazer com que tudo aquilo que você é capaz de observar, tudo aquilo que você é capaz de registrar, né? E aí ele traz ele cita Wright Mills, e ele traz essa questão de você observar tudo, mas observar tudo mesmo, a maneira do outro conversar, a forma de ser, o comportamento, lá na igreja, no culto religioso, no trabalho, as suas expressões, a sua linguagem, tá? As suas palavras, as palavras utilizadas, como vocês bem falaram aqui, já no início, né, o pessoal do grupo 1, e não necessariamente, né, o que não é a mesma coisa da sua pronúncia defeituosa, mas a forma, inclusive, né, a forma de construção do seu pensamento. Então, ele vai trazendo isso, vai colocando tudo isso como aspectos de fundamental importância para que o educador se coloque numa situação de investigador. Então, a partir do momento que você adentra o universo, adentra uma comunidade, você tem que fazer a leitura de tudo isso, você tem que ter a concepção de tudo isso. E, infelizmente, é algo que nós não temos visto, né? É algo que, infelizmente, a gente não enxerga em muitos lugares. Quando, por exemplo, nós chamamos as pessoas e falamos, pessoal, vamos fazer, por exemplo, um projeto político-pedagógico. E a pessoa vem e fala, não, vamos fazer isso, vamos colocar aquilo outro. E aí você pontua assim, não, mas peraí, calma, vamos primeiro trazer os pais, vamos trazer a comunidade. Não, a comunidade vai chegar aqui e vai falar de coisas que não tem nada a ver com a educação, mas como não? Então, e muitas vezes você começa a coisas, a escrever coisas, discorrer sobre coisas que não condiz com a realidade do local, né? Então, dentro, né, nesses finalmente para o nosso capítulo, é fundamental observar isso, ter essa percepção daquilo que nós realmente precisamos fazer no sentido de enxergar o outro. Eu vou usar a palavra intencionalidade. O Paulo Freire, com o nome do livro Pedagogia do Oprimido, ele tem a intenção, na minha interpretação, de dizer para os professores como criar consciência política nos educandos, e que essa consciência política vai nos levar ao socialismo, porque não existe opressor, e só deixa de existir opressor e oprimido se nós tivermos uma sociedade socialista. É isso. Fechando aí a fala dos colegas, né, e ele vai trazendo aqui, a hora que eu estava fechando o assunto, que é a ideia de organização, né, que para a gente se contrapor a tudo isso, a gente perpassa aí pela ideia de se organizar, né, de uma organização, e que ela é altamente pedagógica para desconstruir, né, essa fala do opressor. E aí eu fiz aqui a hora que eu estava lendo, eu já fiz uma analogia, né, àquela música, né, da Lama ao Caos, onde ele fala, né, que me organizando eu posso desorganizar. Então essa obra é uma obra de conscientização,
E ela traz aí também a ideia de educação enquanto instrumento de libertação de consciências, né? O que pode aí a ideia de que o papel, qual é o papel aí do educador, do professor, né? Porque às vezes inconscientemente nós reproduzimos, né, falas opressoras aí. A gente tem que trabalhar aí a educação enquanto instrumento de libertação de consciências, que não basta ao oprimido consciência crítica do seu estado, mas a ideia é que ele se dispõe a transformar essa realidade, né? Você pode ter a consciência de que você é oprimido, mas se você não se dispor a transformar isso, né, não tem grande valia. Quando a gente fala em educação para todos, né, a gente tem que lembrar também do momento que a gente está vivendo e não desassociá-lo, né? A gente fala de uma, né, no livro que a gente trabalhou hoje, ele fala de uma questão de educação não opressora, né? Não fazer uma educação dessa forma. Não só na questão do dia a dia da sala de aula, que todo mundo aqui conhece, todo mundo aqui sabe, mas no momento específico que a gente tem agora, né? A questão do acesso, a questão das pessoas não estarem tendo a oportunidade. Então, por mais uma vez, a educação ela está sendo imposta, ela está sendo totalmente, né, inequívoca, assim, não levando em consideração a base, e a gente vê que não é o interesse. Até onde os nossos esforços dentro da sala de aula agora virtual não está sendo também opressora, né? Porque quando a gente está dentro da sala de aula, a gente tem um comportamento, a gente tem uma didática, uma vivência. E dentro dessa sala de aula online, a gente passa a ter uma outra vivência e ela é um pouco, de uma forma, para não dizer totalmente, opressora. Então é só essa reflexão. Recado do professor. Não nasci como sou, mas falando e ouvindo fui me construindo. Minha história é inacabada, aos poucos, com paciência, vou trilhando minha estrada. Ninguém vai dizer que eu não consigo fazer o que eu sei que eu sou capaz. Não busco competição, e sim a construção de mundo de mais amor e paz. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda é necessário. Minha missão é por amor e esperança, não sem dor e temperança. Todo dia uma nova palavra, um novo sentimento. Há dias bons, outros, nem tanto. Cada dia é um dia e cada dia um movimento. A palavra é minha arma e meu escudo. Mas se o outro falar, eu só escuto. É preciso paciência que chega a nossa vez. Não esqueça. Nem todo negro é vagabundo, nem todo branco é burguês. Se não veio para somar, sai do caminho que eu quero passar. Com o que fui, com o que eu sou, com a minha alegria, com a minha dor. Quem quiser compartilhar dessa estrada, vem comigo. Combater o verdadeiro inimigo. E para quem quer atrapalhar, eu aviso. Só tem a perder. Preste atenção, que eu vou falar só uma vez. Esse caminho é um só, mas pode ser junto. Ninguém faz por mim, nem por vocês. Né, quem não escreveu, compartilhem também. Já fiz inscrição, o que você já falou, já pediu, já chorou, pingou aí, já fez o comercial, então agora compartilha. Já fez a sua inscrição, agora é só compartilhar.